Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. O Benfica viaja até Londres, já a capital inglesa, para defrontar o Chelsea, um jogo da jornada 2 da fase de Liga da Liga dos Campeões, ou fase regular. E cá estamos, mais uma vez, à boleia da Irish Airline. Apanhámos este charter rumo a Londres para mais uma aula de História, onde vamos falar um bocadinho sobre a cidade e sobre o contexto também com o clube, aqui com a ajuda do nosso amigo Aires. Aires, meu amigo, como é que é? Bem-vindo, está tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo e sou muito bem-vindo. E há imenso tempo que a gente já não fazia este segmento. Creio que a gente falhou o Barcelona no ano passado, depois do Mónaco, que seria a única cidade que ainda não tínhamos feito um programa. Mas é sempre bom estar aqui de volta a esta casa. Bem sei que o enfoque do Benfica Independente ultimamente tem sido outros assuntos, porventura mais importantes, tipo a história do clube, e para a vida do clube, neste caso, mas isto também serve para demonstrar que o Benfica Independente não é só, ou não tem apenas essa vertente, e também tem esta, ou consegue, ou poderá ter esta vertente mais didática, que não será nenhuma aula, atenção, isto é meramente algumas informações essenciais, porque é impossível reduzir a uma hora, quer a história de Londres, quer mesmo a história do Chelsea, que parecendo que não, a história dos clubes de futebol está sempre intrínseca e é sempre intrínseca ao meio onde os mesmos nascem e onde estão estabelecidos, apesar de ser um clube muito global nos últimos anos. Mas tem uma história muito interessante e muito particular em certas partes, que ajuda em parte a explicar também o próprio desenvolvimento do futebol enquanto desporto e enquanto desporto empresa. O Chelsea é um clube que sempre esteve nessa vanguarda e ao mesmo tempo é o reflexo também de todas as transformações que uma megalópole, uma cidade global tipo como Londres, e é uma das 3 ou 4 cidades alfa, não é? Mais, tipo segundo uma classificação, e é um farol, é uma das cidades onde o mundo todo tipo, coloca os olhos. E Estima-se que é uma cidade onde mais de 300 idiomas são falados, portanto que é uma coisa incrível, não é? sim, sim, e é uma cidade que, parecendo que não, e apesar de ter, e eu aqui vou aqui fazer a minha referência à Madeira, mas apesar de ter 2 vezes e meia o tamanho ou extensão da Ilha da Madeira, ou seja, Madeira tem 750 quilómetros quadrados, Londres em si, e atenção que Londres, conforme a gente conhece, apenas é designada assim desde o final do século XVIII, atenção, porque Londres em si é um pequeno distrito, tipo onde se concentra a City de Londres, que é que historicamente tipo, sempre foi considerado Londres, não é? Mas neste momento Londres tem para aí 1.700 quilómetros quadrados e concentra nesses 1.700 quilómetros quadrados 9 milhões de pessoas. Portanto, é uma cidade que tem uma densidade populacional muito grande. Se considerarmos Londres, a Grande Londres, ou seja, os sítios onde existem meios de comunicação ou de transporte que estão ligados à rede e onde é possível ou é considerado que é possível fazer viagem de trabalho-casa, poderemos estender isso e comparando à dimensão de Lisboa e Val do Tejo, tipo, considerando a região do Oeste, que é mais ou menos a mesma área, são para aí mais ou menos 10 mil quilómetros quadrados, e aí então Londres aí já terá para aí quase 16 milhões de pessoas, o que é imenso. E já agora em termos de comparação, Lisboa e Val do Tejo tem 3,7 milhões de pessoas. Isso é um dado que fica aqui, dá para ver também essa comparação. Londres concentra 15% da população de Inglaterra, tipo, sensivelmente 11% da população do Reino Unido. Portanto, é uma das maiores cidades da Europa, tipo, talvez seja a maior metrópole da Europa Ocidental, e nesse aspecto é uma grande cidade, tem uma história muito, tipo, muito diversa, e conforme tu aqui tipo, frisaste,
Tem imensas comunidades imigrantes e isso traz uma grande riqueza e diversidade à cidade e isso é sempre salutar, tipo, na minha Ares, perspectiva. como é que Londres sai daquela milha quadrada ou daquele square mile e Sim. se transforma nisto que é Londres. hoje? Sim, Londres, a história de Londres não é uma história muito antiga, no sentido. É uma história muito antiga, mas talvez Londres, tipo, talvez faça sentido falar de Londres a partir da ocupação romana. Havia uma pré-ocupação celta, de uma tribo celta, e os romanos tipo, chegam a Roma, tipo, sensivelmente um pouco depois de 40 após de Cristo, e isso era natural e também ajuda a explicar o porquê de muitas cidades que estão baseadas em rios não estarem mesmo sobre ou junto ao mar. O rio Tâmega não, o Thames, aliás, desculpem, é um rio que é um rio muito largo, tipo, em especial na zona do seu estuário. Portanto, Londres acaba por estar 80 quilómetros mais dentro, que seria talvez a porção de terra onde era possível fazer uma ligação por ponte. Portanto, os romanos escolheram essa localização devido a isso mesmo. E o próprio nome Londres provém também de um termo celta que precisamente, estima-se, e isto aqui as fontes não são muito corretas ou muito fiáveis, mas a tese mais apontada tem a ver com o facto de Londres prover de um termo celta que significa rio largo. Portanto, isso tem muito a ver com a questão do próprio rio Thames e Londres estará intrinsecamente ligado, portanto, a esse rio, portanto, e isso irá, portanto, ser um vetor de desenvolvimento e será Mais sempre uma, né? um Mais uma fator. vez, né? E mais uma vez é uma cidade que terá um grande histórico em termos de porto, em termos de cantis, em termos de trocas. Portanto, o futebol, na sua iniciação, e a gente aqui já abordou isto em vários episódios com outros clubes, o futebol viajava tipo, com essas trocas comerciais, com esse dinamismo, tipo, em especial no final do século XVIII, XIX, aliás, e inícios do século XX, não é? Londres, em termos futebolísticos, estima-se que nas 4 primeiras divisões, ou seja, as chamadas 4 ligas profissionais da EPL, da English, portanto, da chamada pirâmide do futebol inglês, eu creio que tem cerca de 16 equipas, portanto, o que são Que imensas incrível. equipas, Yeah. mesmo incrível. E depois tem dezenas e dezenas de outras equipas. Tipo, lá está, tipo, estamos a falar aqui de uma metrópole que tem quase a população portuguesa tipo, por inteiro. Aliás, a própria grande Londres tipo, passa muito esse número, não é? E portanto é natural que haja mesmo Sim, se considerarmos como há bocado fizeste, né? Se considerarmos com Lisboa e Val do Tejo, provavelmente ultrapassa, não é? ultrapassa mesmo. E essa situação, portanto, isso é natural que ao olharmos, tipo, por exemplo, para a Premier League, haja 6 equipas de Londres ou 7. Portanto, isso é mesmo normal. Um, e aqui agora, eu aqui adiantei-me imenso, mas regressando aqui um bocadinho aqui à história, Londres também tem um passado algo turbulento. Eu lembro-me aqui no episódio de Belgrado, que a gente aqui falou, que a cidade tinha sido arrasada dezenas e dezenas de vezes. Londres, só para terem uma noção, quando foi criada, tipo em 40 ou 48 depois de Cristo, passados 4 ou 5 anos, é arrasada. Portanto, essa Quando, situação quando, leva. quando tu dizes criada, foi a tal questão dos romanos, não é? Isso mesmo, sim. O assentamento romano, Ok. que se situa naquilo que se chama hoje a City de Londres, lá está, aquele Yeah. quadrado que a gente falava. Os romanos depois fortificam essa zona, ou seja, criam muralhas. E Eu Londres, penso que ainda, eu então, penso que ainda há vestígios dessas muralhas, não é? ainda Na há, cidade. ainda há. E se repararem, mais ou menos o limite dessa City de Londres corresponde mais ou menos, portanto, ao limite dessas muralhas. Portanto, e essas muralhas irão resistir, irão ser a marca de Londres durante 1700 anos seguintes, portanto, e irão também marcar muito a vida da própria cidade, tipo, como é óbvio. Londres,
Mas Talvez já agora só de questionar-te o porquê dali daquele local que os romanos escolheram, é por provavelmente causa. para criar um porto, algo do género, não? Sim, e era o sítio, conforme aqui já disse, era o sítio onde o Thames tipo, permitia a construção tipo, de uma ponte. Yeah, Basicamente é isso. Ou seja, ok. era o sítio onde o rio tipo, começava a estreitar. E isso, pronto, olhando a outras cidades, é sempre um fator que leva a que os assentamentos tipo, fossem aí feitos, até por uma questão militar, até por uma questão comercial. Portanto, existem inúmeras razões que levam a isso. Londres torna-se uma importante cidade em termos de na dita província romana Britânia, não é? Não, não há aqui dados, não consegui aqui confirmar, mas a ideia que eu tenho é que não era a capital, mas acaba por ultrapassar a cidade que era a capital, que eu creio que era Colchester, ou a atual Colchester, e, e estranhamente ou não, Mas quando ela só se torna essa capital depois do tal ter sido devastada, não é? sim, ela é devastada logo e depois eles constroem as tais muralhas e ao construir as muralhas a Ok. cidade é mais segura, mais dinâmica, etc, etc. Tipo, tinha uma boa ligação ali ao Mar do Norte. Pronto, também se possibilitava uma rápida, e eu meto aqui as aspas, tipo ligação, portanto, ao continente, portanto, torna-se, portanto, uma cidade pivô. Mas, estranhamente, após a saída dos romanos em 400 ou 400 e tal depois de Cristo, a cidade é como que abandonada. E, e os saxões, que serão um povo que irá seguir, estabelecem não um assentamento dentro dessas muralhas, mas sim um pouco ao lado. Portanto, isso aí ninguém sabe dizer bem o porquê, mas aparentemente haveria, ou eles abdicaram de estar a ocupar aquela zona que tipo, estava fortificada, e Londres entra aí numa espécie de declínio que irá estabelecer-se até mais ou menos tipo 3 ou 4 séculos. Nesse intervalo existem várias invasões vikings, parte de Inglaterra tipo, teve sobre o que se chamou a Danelaw, ou seja, uma espécie de ocupação que era consentida tipo, pelos reis saxões ou os vários reinados saxões de vikings que faziam depois uma espécie de proteção a esses mesmos reinos, portanto, e tinham a sua lei Para quem própria. acompanha estas séries, né, de televisão e não sei o quê, percebe mais ou menos a ideia do que tu estás a dizer, não é? Mais ou menos, Acaba por retratar um pouco, quer dizer, não, não deixa de ser politificação, mas ajuda a explicar um bocadinho yeah. essa situação, sim. E talvez só para aí, aqui tenho que dar aqui um salto, até porque nós não temos aqui muito tempo, mas para aí só quando Alfredo, um rei saxão, para aí em 900 depois de Cristo, faz então uma efetiva reconquista da própria cidade e então aí a cidade então começa aí a desenvolver-se. E começa a desenvolver-se e fica sempre tipo sobre esse legado saxão. Depois os normandos irão vir, portanto, de França e irão efetuar ou irão fazer uma invasão tipo à Inglaterra e às Ilhas Britânicas. E então aí William, o tal rei normando, quando conquista Londres, ele cria a tal Torre de Londres. A torre atual de Londres, que é uma fortificação que existe em Londres ainda, é uma construção que, na prática, fez uma substituição de um forte de madeira que existia no próprio local, e então aí eles construíram algo em pedra, portanto, que ainda hoje ainda existe, e portanto, a partir daí, então, Londres torna-se cada vez mais o centro da vida do reino inglês e essa situação, passado um século ou dois, torna-se efetivamente, portanto, a capital de Inglaterra. Aliás, tipo a construção ao lado da City do núcleo de Westminster,
que é hoje em dia ainda o centro de governo do Reino Unido. Portanto, tudo isto e muitas das coisas que eu aqui estou aqui a falar e referências à City de Londres, a Westminster, que basicamente ainda mantém mais ou menos as mesmas atividades, demonstra como historicamente tudo isto se foi sedimentando. Londres, acompanhando também um certo renascimento inglês, em especial no século XVI, em que as trocas comerciais e Inglaterra lança-se, tipo a exemplo dos holandeses, começam a confrontar, portanto, o domínio marítimo que os portugueses e os espanhóis tinham. E Londres torna-se então aí um grande centro a nível comercial, a nível global. Londres tinha sempre uma grande ligação, portanto, ao Mar do Norte, portanto, à Liga Asiática, que tinha, ou seja, as cidades tipo como Hamburgo, cidades tipo como tipo Amsterdão mesmo, outras cidades ali que sempre tiveram uma grande preponderância tipo a nível comercial, e portanto esse forte dinamismo também ajuda a que Londres comece a atrair imensa gente de fora. Portanto, existe um grande influxo de imigrantes. Também convém recordar que, mais ou menos nesta altura, existem também, quando existe também a reforma protestante, ou seja, essas novas ideias também entram em Londres e entram forte, tipo através do Porto e através tipo, dessas trocas. E a própria separação da igreja ou a criação da igreja inglesa, tipo a igreja anglicana, que começa a ter o seu epicentro em Londres, também advém um pouco daí. E isso, parecendo que não, isso trouxe uma espécie de bolsa de capital a Londres, porque até aí, mais ou menos até 1400 meio de 1400, tipo inícios de 1500, metade das propriedades em Londres pertenciam, portanto, a conventos católicos ou a instituições religiosas. Tipo, havendo essa reforma e passando esses bens para a própria igreja anglicana e para a família do próprio monarca do rei de Inglaterra, portanto, isso aí cria-se aí uma bolsa de capital que irá depois ajudar no século seguinte a que Londres e o Reino Unido, ou neste caso não seria o Reino Unido ainda, mas seria Inglaterra, tivesse, portanto, tipo capital tipo, para se lançar aos mares e criar tipo companhias, como a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, etc, etc. Um grande exemplo, e entrando logo aqui e não querendo ser chato também tipo, com toda esta informação, mas uma coisa que eu sempre aconselho a todas as pessoas que vão a Londres, e existem imensas coisas para ser visto e para fazer, mas é uma pequena rua que se chama Brick Lane. A Brick Lane é uma rua que tem, por acaso, e relacionando aqui com o futebol, é perto de uma loja que é a Classical Football Shirts, que eu creio que todos aqui, ou aqueles que gostam de camisas de futebol, conhecem essa loja. Também é o sítio onde existe uma editora, ou uma grande loja, tipo uma editora de música, tipo chamada Rough Trade, que é uma editora muito indie, que eu gosto muito, e que também tipo, tem os seus escritórios e tem uma mega loja, que tem imensos concertos que estão sempre a acontecer, portanto, perto de Brick Lane. Mas eu falo em Brick Lane porquê? Porque Brick Lane hoje em dia, por exemplo, é chamada a Bengali Town, ou seja, um sítio, um epicentro onde a comunidade do Bangladesh tem a sua base. Mas, por exemplo, olhando mesmo à própria mesquita, à mesquita de Brick Lane, notamos que essa mesquita é um edifício que nada se parece a uma mesquita, e é assim, foi construída pelos protestantes franceses que foram expulsos de França, isto no século XVII, atenção, que aí criaram um templo e que se estabeleceram nessa zona. Portanto, essa zona tipo, sempre foi uma zona de recepção de imigração, e é muito interessante tipo, constatar que essa própria mesquita depois transforma-se numa sinagoga judaica, portanto, um século depois. Portanto, ou seja, essa zona torna-se um epicentro da própria comunidade judaica em Londres,
e passados para aí tipo 150 anos depois, tipo recentemente, portanto, torna-se portanto, o epicentro da própria comunidade, tipo, neste caso do Bangladesh, e é uma zona que reflete muito a cultura o próprio melting pot que é Londres, porque, por exemplo, ainda é possível ver aí, por exemplo, lojas de bagels, que é uma herança muito judaica, misturado com sítios de curry que tipicamente associamos tipo, ao subcontinente indiano, e ao mesmo tempo que tem edifícios que têm claramente uma traça que aqui associamos portanto, à própria comunidade hugonote, ou neste caso os protestantes franceses. Portanto, é muito interessante esse pequeno quilómetro, aquilo é uma rua que tem 1,5 km, tem imensos mercados de rua, em especial o fim de semana, estilo Feira da Ladra, coisas assim do género. É uma rua muito rica nesse sentido. Tipo, também tem imensa arte de rua também. É uma zona que eu aqui aconselho e desde já, portanto, também ajudando aqui a explicar aqui o porquê, portanto, desse início de dinamismo e o porquê de haver essas vagas de imigração, reflete bem a própria história da cidade. Acelerando imenso, porque eu também não quero, mais uma vez, eu estou aqui a falar imenso. Acho que Londres, para além de ter essas vagas de imigração, durante o século XVII, e quando existe a união dos reinados da Escócia com a própria Inglaterra, tipo, criando o Reino Unido, esse século é um século muito, muito turbulento na história do Reino Unido. É um século que também houve uma disputa enorme entre, portanto, entre os chamados portanto, absolutistas, royalists, que concebiam que o poder portanto, encarnava de uma forma una na figura do próprio monarca, não é? Tipo, contra aqueles que defendiam, portanto, uma manutenção de uma submissão do rei ao parlamento, não é? E efetivamente também há aí um pequeno período com Cromwell em que a Inglaterra teve prestes a se tornar tipo uma república, portanto. Mas isso é um século muito turbulento e em Londres é marcado por duas grandes questões. Em 1600, Londres já seria talvez a maior cidade. Portanto, teríamos perto de 200 ou 300 mil pessoas a morar naquele quilómetro quadrado que eu aqui falava. E isso trazia condições de salubridade que eram super inexistentes, tipo, para não usar um outro termo. Portanto, questões como peste, doenças como cólera eram muito frequentes. Em Eles 1600, tiveram, eles tiveram um grande surto, vá, digamos assim, de peste, não é? peste. Eles foram assolados ao longo da história por vários ciclos e por várias maleitas, tipo, nesse sentido, mas em 1665, 1666 existe mesmo, sim, aí um grande surto de peste que dizima sensivelmente um quinto da cidade. Ao mesmo Pô, tempo, muita gente. Então se tinham perto de 100.500 e tal, tinham 200 perto mil, de 200 e tal mil pessoas. 200, 300, tipo 400 mil pessoas, o número não é assim muito, tipo, muito certo, mas associando também a isso, houve também em 1666 um grande incêndio que dizima parte da cidade também, e ao mesmo tempo estamos a falar num período em que existia uma espécie de guerra civil, em que havia algumas perseguições a comunidades, tipo como as comunidades judaicas, que ciclicamente também foram sendo expulsas, massacradas, etc, etc. Portanto, é um marco e é um período que eu queria aqui referir e que irá moldar muito a própria história da cidade, porque a partir desse grande incêndio, aí sim, então a cidade começa-se a expandir e começa a haver uma necessidade, ou seja, muitas das pessoas que estavam a morar dentro daquele quilómetro quadrado, tipo, em especial os mais abastados, já não regressam, vão se estabelecer nas zonas tipo, mais ao oeste, mais até perto do atual estádio do Chelsea, tipo, por exemplo, Ok. em Kensington, etc, etc.
Depois também o próprio dessa altura Boas, também. deixa-me só cobrar aqui o raciocínio para te colocar uma questão, porque não deixa de ser curioso, porque eu tinha apanhado aqui em tempos que a própria, vou usar este termo e depois corrijo-me, por favor, parece que a própria cidade estava um bocadinho contra o desenvolvimento, por exemplo, da cultura, não é? Eu sinto isso. E, e a minha questão é, como é que uma cidade já tão desenvolvida à altura, falando, por exemplo, de Shakespeare e dessa da turma dele, digamos assim, nesta uma linguagem mais simplória, como é que, porque é que Londres parece que os queria colocar à parte, vá, digamos assim, do dia a dia da cidade? É preciso entender isto em termos históricos, é preciso entender que a história, ou seja, nós estamos a olhar a história tipo, com vários séculos de permeio, portanto, e estamos a olhar retrospectivamente, portanto, permite-nos ter uma visão tipo, mais global. Mas é preciso ter em conta que há certos períodos históricos em que a cidade, em que existe uma maior permissão de liberdades, e em que essas artes, tipo, tudo isso aí que falaste tipo, é mais permitido e isso permite, obviamente, tipo, sendo uma cidade, uma grande cidade mercantil, que haja uma troca de ideias e haja um desenvolvimento e haja um rápido crescimento e haja, lá está, um rápido estímulo de questões tipo como artes, como poesia, etc. Tu aí falavas tipo, em Shakespeare. Shakespeare aparece mais ou menos no final de 1580, 90, inícios de 600, mas depois Londres entra, lá está, o reino de Inglaterra junta-se ao reino da Escócia e depois existe aí um período em que se vai criar o tal Reino Unido, a atual bandeira, tipo a Union Jack também é criada aí nessa altura, e Portanto, há bocado aquele. aquelas guerras civis e essas discussões a seguir vieram a posteriori e isso aí provoca, portanto, um recuo. Portanto, é sempre Ok, ok. uma questão que é, mas após o tal grande incêndio, após a tal grande peste, aí sim existe então um grande desenvolvimento e Londres torna-se, em especial em 1800 ou em 1790, tipo 1800, tipo quando a Revolução Industrial, portanto acontece, não é? Tipo uma primeira revolução agrícola e depois a Revolução Industrial e então aí Londres então torna-se mesmo a grande cidade a nível mundial, o farol tipo, para onde tipo, todos olhavam, não é? E isso e essa situação também leva a que muito do que nós associamos a Londres, mesmo a nível icónico, tipo como a própria a típica ponte de Londres que nós aqui imaginamos, a torre do Big Ben, que agora é renomeada de Torre de Elizabeth, tipo, em honra à rainha defunta agora, portanto, à rainha Elizabeth II, não é? Portanto, por altura do jubileu dela, tipo, houve essa renomeação, a própria expansão de Westminster, tipo, toda essa criação de esses edifícios que nós aqui atribuímos a Londres, tipo, acontece mesmo, portanto, nessa altura, e a cidade torna-se, portanto, a grande cidade global e a cidade tipo, para onde tipo, todas as outras olhavam. Portanto, isso talvez no final do século XIX, Paris e Nova Iorque tipo, começavam a sua ascensão, não é? Mas Londres manteve-se e É, sempre foi. há uma frase que eu, quando estive a fazer aqui a pesquisa que encontrei, que era do Samuel Johnson, que dizia que não há nenhum homem entre os intelectuais que esteja disposto a deixar Londres. Não, senhor, quando o homem está cansado de Londres, ele está cansado da vida. Por isso há em Londres tudo o que a vida pode oferecer. E é um bocado nisso que também estás a dizer, que já estava muito mais à frente que Paris ou, por exemplo, ou Nova Iorque, não é? E é muito interessante ver que, mesmo em termos de cidade, e a Revolução Industrial trouxe grandes desafios a estas grandes cidades, porque normalmente eram cidades que não tinham sistemas de salubridade ou esgotos ou coisas assim do género. Existia uma grande afluência de pessoas que de repente
saem dos campos e vão à procura de trabalho. O século XIX existirá um grande influxo de irlandeses tipo à cidade de Londres também. A própria comunidade judaica torna-se muito preponderante em termos financeiros e torna-se também Alex, preponderante. é nesse fluxo que se cria a tal primeira da afluência de pessoas para a procura de trabalho e isso que estás a falar, é nessa altura que se cria a primeira rede ferroviária, é nessa altura ali? Nessa altura, sim, sim, sim. E a primeira rede ferroviária, o primeiro metro do mundo, portanto, irá existir em Londres. Um, Enfim, há toda uma questão de infraestruturas que são aí definidas. Por exemplo, nós aqui não gravamos, eu gostava de ter gravado tipo sobre Barcelona. Barcelona é uma cidade muito interessante neste período e muito parecida a Londres neste período, porque existe uma reconfiguração a nível urbanístico total ali a meio do século XIX, e em Londres também ocorre isso, ou seja, mais ou menos a própria definição de Londres é nessa altura que se começa a considerar Londres também todos os outros distritos e todas as outras cidades à volta que vão então criar a tal grande Londres que nós hoje aqui conhecemos e que aqui designamos. Portanto, é nessa altura. Londres também é também nessa altura e motivada por todas essas questões que o futebol também se começa a desenvolver, lá está. E, e o futebol, e aqui já falamos aqui, eu não sei se a gente fez o episódio de Liverpool, sim, em que a gente falou muito na questão do desenvolvimento do futebol, estava muito centrado naquela parte no norte de Inglaterra, mas Londres também começa a ter também a capital do Império, torna-se também um epicentro e várias equipas que vão depois constituir a tal liga, portanto o tal primeiro campeonato tipo regular com jogos em casa e jogos fora, tipo havendo uma tabela tipo conforme nós conhecemos. Será isso também em parte que irá motivar também a própria criação do Chelsea, pronto, nesse sentido. Já entrando aqui no clube, e até porque Londres, depois a história de Londres durante o século XX é mais tipo, conhecida. Londres tipo, foi bombardeada tipo, por duas vezes, tipo, durante as duas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, 50 mil pessoas em Londres perderam a vida. Porra, isto já vem desde lá de trás, né? Cólera, o incêndio, a peste. Pô, ao longo da vida, da vida de Londres não tem sido fácil. Sim, não é uma cidade fácil para se viver em certas alturas, mas sempre foi uma cidade que teve sempre uma capacidade de regeneração. E, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, Londres torna-se, em 48, organiza os Jogos Olímpicos. Ou seja, tipo, temos uma cidade que tinha sido bombardeada até há 4 anos atrás, portanto, até 44, mais ou menos. E 4 anos depois já estava organizado uns Jogos Olímpicos. Por exemplo, na década de 60 existe uma rápida, portanto, existe o nascimento do conceito da swag em London, que a nível cultural, a nível musical, a nível de tudo, a nível de criação de subculturas. Até porque a história do Reino Unido no pós-Segunda Guerra Mundial é algo turbulenta e é algo interessante, porque nos atuais moldes em que o Império Britânico existia, houve a necessidade de dar independência a várias possessões que os britânicos tinham, e isso cria um influxo de várias comunidades desses países tipo para Londres. Portanto, em especial, tipo comunidades tipo das Caraíbas, que vão para zonas tipo Brixton, tipo para Camden, etc, etc. Uma grande comunidade indiana ou do subcontinente indiano e paquistanesa, tipo do Bangladesh, várias comunidades dos países africanos que tinham sido tipo possessões africanas. Portanto, isso tudo gera-se ali um melting pot e na década de 60 tudo isso vai se transformar na tal swagging London, em que é uma explosão criativa brutal, motivada por bandas como os Rolling Stones, como os Beatles, que afinal, que apesar de não serem de Londres, tipo, vão estabelecer-se em Londres, mas há um nascimento de subculturas, tipo como os skinheads, tipo como os mods,
tipo como o ska, portanto, em termos musicais. Teremos também a questão, também o punk, um bocadinho mais tarde, ou seja, Londres será sempre o catalisador e o sítio onde estas coisas poderiam ter acontecido, porque devido, lá está, a ser um ponto de recepção, a ser um ponto de comunhão, um ponto de choque também, tipo, entre várias comunidades. E se olharmos bem para trás, muitos daqueles conceitos que nós associamos a futebol, tipo para o bem e para o mal, muitas das coisas tiveram a sua gênese, portanto, nessa grande cidade e nesta grande metrópole que é Londres. Acho que nós íamos fazer aqui a ponte, lá está, a ponte para o clube, não é? Claro, claro. Para o orgulho, o tal orgulho de Londres. Acaba por ser um clube histórico, um clube de 1905, um clube fundado a 10 de março de 1905, portanto. O Benfica ainda, mesmo assim ainda é mais velho. Mas que clube é este, né? Os The Blues, acho. O Chelsea é um clube, eu comecei alguns atrás, há 20 ou meia hora atrás, eu disse, quando comecei este episódio, que o Chelsea era um clube muito, tipo, muito particular, porque é um clube que soube e teve sempre a acompanhar várias das transformações que o próprio futebol, enquanto desporto e enquanto negócio, foi tendo. A própria fundação do Chelsea é um pouco o reflexo disso, porque deve ser dos poucos clubes no mundo que foi fundado porque havia um estádio. Ou seja, a criação Não, ok, o do processo contrário. é um processo contrário. E mais ou menos quando a gente aqui falou tipo, sobre o Liverpool, eu não sei se, pronto, se alguém for rever isso, eu creio que tipo, estar a rever tipo, 2 horas tipo, para trás é coisa de uma coisa, tem lá, tipo, está aí disponível. Mas com o próprio Liverpool aconteceu uma coisa parecida, que era o Everton jogava em Anfield. O Everton recusou-se a pagar a renda de Anfield ao proprietário, portanto eles saíram e foram para Goodison Park e o proprietário ficou com um estádio vazio e resolveu criar uma equipa. Portanto, a questão em Liverpool tipo, foi um pouco essa. Aqui é um pouco diferente, mas havia um estádio que é um estádio usado por uma equipa de atletismo, que ainda existe, que é o London Athletics. Aliás, o antigo estádio Stamford Bridge, apesar de hoje em dia ter aquela configuração muito, muito, muito retangular que nós aqui associamos a estádios de futebol, era na realidade um estádio que tinha uma pista de atletismo. E a ideia do Guy Mears, que foi a pessoa que comprou o campo em 1904, era precisamente aproveitar todo o buzz mediático que o futebol estava a provocar. E atenção que no início do século XX o futebol já teria multidões de 40, 50 mil pessoas, portanto, e era visto tipo, como um próprio negócio. Havia uma liga, havia todo um tipo de configuração comercial à volta do próprio desporto, não é? Portanto, desenganem-se aqueles que pensem que o futebol tipo, sempre foi muito idealista. No Reino Unido, a própria questão da configuração mesmo da própria o ownership, ou seja, normalmente os donos dos clubes não são os sócios, atenção, e isso deve-se também a essa abordagem muito comercial que teve sempre presente desde a iniciação do próprio futebol, não é? E o que ocorreu aqui era o Guy Mears e a família compram o campo com a ideia de criar um maior estádio que conseguisse comportar 100 mil pessoas, o mais moderno e o maior estádio, portanto, de Londres e de Inglaterra, neste caso. E para tal, ele tenta convidar o clube do bairro, que era o Fulham. Na realidade, o Chelsea não está localizado em Chelsea. Está sim localizado sim no bairro, ou no distrito, ou no município, ou o que querem, considerem de Fulham. E a equipa local jogava, portanto, ainda joga em Cottage, Craven Cottage, isso mesmo. Craven Cottage, yeah.
E esse estádio, o Fulham tinha acabado de remodelar, portanto, esse estádio. Portanto, eles não quiseram fazer essa mudança tipo, para Stamford Bridge. Então, o dono pensou imenso em vender o estádio ou esse edifício. Aliás, eu creio que havia uma companhia férrea que estava muito interessada nesse espaço para colocar um armazém de carvão, até que um parceiro de negócios estava sempre com a ideia de porque é que a gente não cria uma equipa de futebol, bora rentabilizar isso e pá, tipo, a gente já tem aqui um estádio. E há um episódio muito, tipo, muito caricato que é o dono, o tal Guy Mears, estava a passear o seu Scott Terrier, o seu cão, e esse sócio, que eu agora não me lembro o primeiro nome, mas tinha o sobrenome Parker, vamos designar o Sr. Parker, estava a tentar convencer o Sr. Guy Mears a fazer tal clube, tipo clube de futebol, e o cão morde o Sr. Parker. E a reação do Sr. Parker não foi uma reação de dor, não foi nada, foi mesmo só continuar a falar do clube de futebol. Portanto, ele estava sempre a continuar e estava super entusiasta tipo, com o clube de futebol. E então, supostamente, foi isso que levou o dono, o tal Guy Mears, a mudar a sua decisão e a criar, portanto, em março, o tal Chelsea FC, que poderia ter sido designado de London FC, poderia ter sido designado de. Não poderia ter sido designado de Fulham, porque já existia um Fulham, mas havia uma ideia, havia também uma proposta tipo, para ser Kensington FC, também houve uma proposta para ser de Stamford Bridge FC. Já agora, o nome Stamford Bridge é devido a uma pequena ponte que havia num riacho que passava aí. Portanto, daí também o próprio nome. Portanto, isso é uma contração da palavra, portanto, dessa zona. Portanto, historicamente tem a ver com isso. E então eles então designaram e decidiram então ficar com Chelsea, que era o distrito ao lado, e criaram então uma equipa de futebol que no ano seguinte, portanto, tipo, candidata-se à Liga e consegue entrar então na segunda divisão. E depois o Chelsea torna-se uma equipa que, apesar de não ganhar nada, atenção, o Demora 50 anos para aí, não é? primeiro Oh, título é só mesmo em 54, 55. Apesar de não ganhar nada, era uma equipa que atraía imensa gente e torna-se uma equipa tipo, conhecida por fazer grandes assinaturas, ou seja, fazer tipo, contratar jogadores conhecidos, jogadores já em final de carreira, mas que atraíam várias largas porções de população, mas torna-se assim um clube que finalizava sempre a meio da tabela. Tipo, teve algumas rebaixas, portanto, para a segunda divisão, tipo, nesse período. E, e então, só para aí, e lá está, só para aí em 50, portanto, em 54, 55, creio, tipo sobre a direção de um treinador tipo, chamado Ted Drake, que foi um grande avançado do Arsenal. Atenção, ele chegou a jogar sobre a direção de um grande treinador do Arsenal, que era o Herbert Chapman, isso mesmo, que foi essencial para a história do jogo. E aqui eu, talvez seja um bocadinho geek, ou entrando aqui ou sendo um bocadinho geek, mas é ele que cria a tal tática WM, por exemplo, ok. que na década de 20, 30 foi algo que trouxe imensos títulos ao Arsenal e depois foi emulado por várias equipas a nível mundial. É também um treinador pioneiro no sentido de introduzir luz artificial no jogo, por exemplo. Ok. Algo que ele tinha visto no continente, tipo, em exibições. É também um treinador que era muito aberto às filosofias, tipo, às filosofias continentais do futebol. E atenção que o futebol em Inglaterra sempre foi tido tipo, como uma coisa muito isolada, muito própria, muito. Tipo, quase que havia uma certa arrogância tipo, por parte dos próprios treinadores e agentes do jogo inglês a dizer que eles é que eram superiores. E depois percebem que tipo, em 1950 que vão ao Mundial e no primeiro jogo perdem logo tipo, contra os Estados Unidos, que nem sequer tinham liga, não é? Portanto, ou seja, é um treinador que estabeleceu ligações tipo, com o Hugo Messler, que é
foi um grande treinador da escola austríaca. Ou seja, o Chapman é uma pessoa que altera também os equipamentos do Arsenal, ou seja, é o primeiro tipo de treinador a ter a noção que a questão visual, ou seja, vamos usar uma camisa vermelha, porque em campo a gente vai se ver essas camisas vermelhas. Tipo, faz sentido, ou seja, altera tipo, tudo isso tipo, na história do Arsenal. Ele próprio altera o nome da estação de metro que havia junto ao estádio do Arsenal para Arsenal, de forma a que as multidões e o público soubessem onde é que era o estádio. Portanto, é toda uma questão. Era um treinador que tinha uma visão geral sobre o que era o clube, não é? E o Ted Drake, basicamente o que faz isso também no Chelsea. O Chelsea até aí era conhecido. Até o apelido ele mudou, não é? Na altura. Ele era, Chelsea é uma zona onde em 1650 e tal, creio, o rei Carlos II, que foi casado tipo, com a nossa Catarina de Aragão, que introduziu o chá tipo, em Inglaterra, pronto, fica aqui mais um factor histórico, mas que criou, portanto, um hospital tipo, para ex-combatentes de guerra, portanto, que era o Chelsea Royal Hospital, em que os combatentes tipo, ao serviço do Império Inglês eram tratados. Isso mais tarde isso irá evoluir numa espécie de residência de idosos tipo, para Uma residência assistida, pois. ainda é hoje mesmo. E as pessoas que lá estão, ainda hoje, elas trajam um uniforme vermelho, que é uma coisa muito típica, e é por isso que nos jogos do Chelsea muitas vezes a gente vê pessoas mais velhas tipo, na tribuna, tipo, todos fardados porque têm essa ligação, portanto, ao clube. E o próprio clube, quando foi formado pelo Guy Mears, adota, portanto, essa imagem. Adota mesmo essa imagem do próprio pensionista. Era chamado os pensioners. E o Ted Drake, na década de 50, quando chega ao clube, então, ele tenta cortar com isso. Adota o leão rampante a olhar para trás, atenção, portanto, diferente do Sporting, atenção. Já agora, esse leão rampante vem do brasão de armas do próprio distrito de Chelsea e vem também de uma família do presidente de então do próprio Chelsea também, que era um visconde que eu agora não me lembro o nome, mas tinha isso na heráldica dele, portanto da família dele. Adota o bastão portanto, de uma abadia ali ao lado, para dar um ar assim mais potencial e mais pomposo. Adota também uma questão muito, muito interessante que são as três rosas, para simbolizar a Inglaterra. Ok. E adota também duas bolas de futebol também. Portanto, esses elementos serão definidos tipo, pelo Ted Drake, que também irá mudar o nome da própria estação de metro, tipo como o seu treinador tinha feito 20 anos antes tipo, com o Arsenal. Irá estabelecer a questão do visual tipo, todo azul, tipo, com meias brancas. Ou seja, ele opera uma grande transformação no clube, mas acima de tudo, até a nível de formação também. acima de tudo, dentro de campo, ele muda radicalmente o perfil de contratações do Chelsea, vai buscar muitos jogadores à segunda divisão. Ele próprio tinha tido passagens tipo em clubes de segunda divisão e sabia bem o mercado, e isso tudo faz com que o Chelsea então se torne aí um clube que aposta na formação, lá está, e que baseado tipo, com essas contratações a baixo custo, em 54-55, tipo, consegue o seu primeiro título. Título esse que só seria repetido exatamente 50 anos depois pelo atual treinador do Sport Lisboa e Benfica, José Mourinho. Portanto, é preciso ver que até 1990, mais ou menos, desculpem aqui a pausa, estava aqui a pensar, o Chelsea apenas consegue 4 grandes títulos. 4. E eu aqui não estou a contar com os dois títulos da segunda divisão na década de 80, mas consegue o tal título em 54-55, consegue uma taça da Liga, creio que em 63,
consegue uma taça de Inglaterra em 69 que possibilita que eles vão jogar a Taça das Taças e ganham a Taça das Taças em 1970. O Chelsea, ele entra aí num período um pouco estranho, porque na década de 60 torna-se uma equipa de taças, não é? E na década de 70, a década de 70 foi uma década muito turbulenta, em especial em Londres, no Reino Unido em geral. Aliás, o punk nasce tipo, por alguma razão também, é uma contracultura, não é? E havia enormes choques sociais. É na altura, se calhar, também de despontar do liganismo, provavelmente, também na altura. Chelsea, o Chelsea Shed Boys, que se transformam os Headhunters, tipo, também originam-se aí. E, portanto, o Chelsea aí nessa década era uma década um pouco estagnada, porque ele começa a tornar-se um clube ioiô, portanto, a subir e a descer de divisão. As multidões que anteriormente acorriam ao estádio deixam de aparecer e torna-se ali uma minoria que torna-se muito ruidosa. O Chelsea torna-se um dos principais, ou as bancadas de futebol de vários clubes eram, mas o Chelsea era muito conhecido por ser um dos bastiões de recrutamento da British National Front, que era uma organização e um partido de extrema-direita britânico, que teve uma grande preponderância tipo, na década de 70. Mas mesmo aí também é preciso ver que o Chelsea em si era um clube muito diverso. Por exemplo, o Joe Strummer dos Clash, que é uma banda que eu gosto muito, portanto era um grande adepto do Chelsea. Dois dos componentes do Sex Pistols também eram, ou seja, vários. Aliás, olhando mesmo à história de vários artistas e olhando o cardápio de músicos que são músicos e artistas que são adeptos do Chelsea, notamos que há uma grande variedade de pessoas. Por exemplo, mais recentemente o Damon Albarn, que vai sempre a jogos. Ele esteve nas duas finais europeias, em que o Chelsea ganhou a Champions League. Tipo, sei lá, é tudo uma confluência, porque o Chelsea sempre manteve, e isso é uma das outras particularidades do Chelsea, apesar de ser um clube que tem um nome de um bairro rico, e Chelsea é uma zona rica, atenção, e Kensington também ali ao lado também é uma zona rica. O Chelsea sempre teve uma grande base de apoio na parte sul, tipo em especial ali perto de Battersea, que é perto de Little Portugal, que é um sítio onde, se forem a Londres, também terão que ir, porque a casa do Benfica é lá, não é? Ou aí nessa zona. E fica ali pertinho do metro, também não é longe. Do metro, e é até relativamente perto também de Stamford Bridge e tudo. Aliás, essa zona. E o presidente vai fazer uma sessão de esclarecimento lá no dia, na véspera no jogo, portanto, se quiserem. Muito bem. E, portanto o Chelsea, nessa altura, na década de 70, e isso também explica o porquê de haver uma verve tão popular e tanta gente que ainda é adepta do Chelsea há 50 anos e que tem uma matriz popular. O Chelsea fazia uma coisa muito engraçada, que era facultava o bilhete do comboio e do metro para zonas mais desfavorecidas, tipo como Croydon, que é no sul, e isso ajuda a criar uma grande base de apoio jovem, que depois se tornam adeptos, e enfim, mas pronto, eu aqui desviei-me aqui um bocadinho. Na década de 70 o clube começa a entrar aí nessa fase ioiô e começa numa perspectiva de querer mudar o estádio, querer sair dali, porque o estádio estava decrépito, queriam remodelar o estádio E aumentar, né? e aumentar, lá está. E nessa, mas como as performances dentro do campo não estavam a ser as melhores, e em 81 o Chelsea está prestes a descer à terceira divisão, o clube começa a ficar altamente endividado, tanto que chega ao ponto de vender os terrenos do próprio estádio. Ou seja, o clube que tinha sido criado porque havia um estádio, na década de 80, de repente é um clube que está a pagar uma renda a alguém
tem os terrenos do estádio. E Mas esse alguém antes disso ainda tiveram uns quantos anos sem poder sei lá, comprar nenhum jogador, sem poder contratar. Tiveram isso estavam mesmo. E tem a ver com a crise económica. essa situação ocorre também, a década de 80 também não é, de 70 não é muito famosa em Inglaterra a nível económico, nem tipo, na Europa Ocidental, que diga-se de passagem, mas existiam imensos tumultos, portanto, em Inglaterra, em várias cidades, Liverpool, Londres, vários bairros, Brixton, tinha vários, que era uma zona onde havia muitos adeptos do Chelsea, diga-se de passagem. Também teve imensos tumultos, etc, etc. Portanto, havia muitas tensões também raciais. Portanto, é uma época muito rica em vários factos, mas o clube ressente-se um pouco disso. E aparece um homem que se chama o Ken Bates, que era um investidor, que compra o clube por 1 libra só. Ele compra ao bisneto do Guy Mears, que o clube teve sempre na posse da mesma tipo de família. E o Ken Bates era um investidor que já tinha estado na década de 60 no Oldham, depois ele também esteve no Wingham e decide então pegar então no Chelsea. Uma das primeiras medidas que ele faz logo é o Chelsea é dos primeiros clubes a ter patrocínio em Inglaterra, apesar de estar na segunda divisão, e ele até pega logo um patrocínio tipo, de uma companhia aérea do Médio Oriente, emulando a nossa Fly Emirates, que nós hoje em dia usamos, ou emulando a Etihad, que o Man City usa, ou Qatar a Airways e essas coisas. O Barcelona e que o PSG tem, ou seja, toda esta questão de projeção mediática das companhias aéreas por parte das petromonarquias do Golfo já vem da década de 80, e a Gulf Emirates, que hoje em dia pertence mais ao Bahrein, mas na altura era uma companhia aérea recente, tinha sido criada, portanto em 84, numa época em que eles estavam na segunda divisão, começa a patrocinar o Chelsea. O Ken Bates também, para conter o oliganismo, tem a ideia miraculosa, apresentou esta ideia, eu não estou aqui a inventar, de criar uma vedação elétrica, como se os adeptos de futebol fossem gados, não é? Isso obviamente isso não passou, não é? Porque os reguladores, apesar de muitos deles talvez concordarem com a ideia, acharam que talvez fosse ir um pouco muito. Mas, mas o Ken Bates também, para além destas questões, ele consegue, portanto, estruturar as contas, consegue criar uma coisa que é, e o Chelsea, mais uma vez, e eu aqui já disse que o Chelsea tinha sido muito pioneiro nesta questão do futebol negócio, é dos primeiros clubes a criar uma espécie de centro comercial e criar uma experiência de jogo, match day, uma espécie de Chelsea District, mas ali condensado, uma espécie de centro comercial. Aliás, tipo, quem for a Stamford Bridge irá perceber que irá entrar num estádio que é quase um centro comercial antes de chegar à própria bancada. O Benfica District, não é? Eu quando estive lá em 2013, aliás, não foi em 12, foi 2012, 13, eu lembro-me disso, estava um bocadinho ébrio, mas lembro-me de ter ficado assim um bocadinho, assim um pouco chocado, parecia que eu estava a entrar num centro comercial antes de chegar à própria bancada, não é? Portanto, e o Ken Bates, o que ele faz também, e ele aí tem a ajuda que quem tinha comprado os terrenos, a empresa faliu, ele então recompra os próprios terrenos à própria, à própria empresa, portanto ao banco. Portanto, eles tinham declarado falência e o banco tinha esse ativo, mas a compra, apesar de ter sido financiada pelo Chelsea, é feita por um fundo de adeptos. E isso é uma coisa que ainda hoje existe. O estádio de Stamford Bridge está a ser alugado por uma módica quantia, muito baixa, um preço de amendoins, pelo Chelsea a uma entidade que se chama o CPO, que é o Chelsea Private Ownership, ou não, aliás, Chelsea Public Ownership, que Ok. é uma conjugação de vários milhares de adeptos do Chelsea que contribuem anualmente tipo, para esse fundo. E basicamente o que esse CPO tem, ou esse fundo tem, ou essa entidade que é uma fundação, tem os direitos tipo, sobre Stamford Bridge, ou seja, eles criaram isso com o intuito de não acontecer aquilo, Nunca mais acontecer aquilo, nunca estou a mais perceber. acontecer aquilo, ou poder acontecer aquilo que estava prestes a acontecer.
Em segundo lugar, eles também têm os direitos tipo, sob o nome do Chelsea, e isso é uma particularidade muito interessante. Se alguma vez o Chelsea sair de Stamford Bridge, se for para um outro lado, se 75% daquelas pessoas, e são várias milhares de pessoas, se não concordar com o facto do Chelsea se poder sair dali, a nova equipa terá que ter um outro nome no outro lado. Ou seja, o nome está sempre veiculado ao sítio. Ao Isso tem a ver CPO, não é? com o facto do clube ter sido criado a Porra, partir. estavam muito à frente eles, Aires. Sim, sim, sim. E, portanto, essa situação é muito interessante. Por isso é que eu estou aqui a dizer que o Chelsea não é um clube patos bravos. Pronto, e é verdade, durante imenso tempo a gente pensou, quer dizer, era visto em Portugal tipo, como um novo Sim, Rio. sim, 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 mas essa iniciativa Não, é mas super interessante isso. é um clube que tem alguma tradição e tem algum envolvimento também da própria massa adepta, porque tendemos sempre a pensar no Chelsea como um clube do Abramovich, e eu já vou chegar aí, ou como um clube de um bairro afluente, de um bairro rico, e é verdade, Chelsea e Kensington são zonas afluentes, mas é um clube que tem uma matriz popular devido ao facto de ter estado baseado naqueles bairros ou ter uma grande atividade em vários dos bairros que eu aqui referi, tipo como Battersea, como Hammersmith, como, sei lá, vários, Croydon, etc, etc. E essa situação levou a que, por uma questão de pertença, essas mesmas pessoas criaram este CPO ou este fundo e desta maneira tentam preservar, portanto, o próprio nome do Chelsea. O Ken Bates, ele recupera o clube, ele começa a ganhar títulos no sentido, em especial, quando... só aqui mais um pequeno pormenor. O Ken Bates também, o Chelsea é dos primeiros clubes a entrar em bolsa, também. O primeiro clube que entrou em bolsa já agora, e isto aqui é título a título informativo, acho que foi o Tottenham. Não ganha nada, mas para estas coisas tipo, está sempre lá. E então o Chelsea é dos primeiros clubes também a entrar em bolsa, também na década de 90. E então, a partir da década de 90, em especial com a questão da lei Bosman e com a contratação, em especial do Ruud Gullit, o Ruud Gullit traz um certo elan e traz uma certa... O Chelsea torna-se um clube atrativo para velhas glórias e para pessoas que ainda estavam numa idade em que ainda conseguiam jogar. O Viali, por exemplo, lembro-me, eles ganham o Zola dá-lhes uma taça das Mark taças, Hughes, por exemplo, na altura. por exemplo, e torna-se uma equipa de taças. Lá O está. romeno, o romeno, Não era o Popesco, era o lateral direito, que eu agora eu sei, Petresco. Petresco. Isso Yeah. mesmo. Agora fico a recuar à minha infância. Mas era nos tempos em que as taças europeias ainda davam em canal aberto. Mas pronto, enfim. E então o Ken Bates, no início então de 2000, resolve então vender o clube. O Chelsea tinha já aí tinha feito uma remodelação, também aproveitando o tal relatório Taylor que a gente aqui falou, tipo com o Liverpool, o desastre de Hillsborough. Portanto, os Estados ingleses tipo, foram todos remodelados. Também houve o Euro 96 e essa situação tipo, foi obrigatória. O Stamford Bridge e o Chelsea fica endividado em cerca de 80 milhões de libras. E o Ken Bates então sente então a necessidade de vender o clube. E ele vende o clube então a um oligarca russo, o Abramovich, que na realidade é o homem português mais rico do mundo, pode-se dizer. Ele tem cidadania portuguesa e também tem israelita e russa, tipo, lá está, tipo onde nasceu. A portuguesa é um pouco dúbia perceber-se como é que um judeu sefardita, que era um judeu que normalmente teria uma origem ali, aqui na zona de Portugal, Espanha, norte da África, de repente tem então a sua família na Rússia, onde os judeus são askenazes. Mas pronto, mas enfim, um ano depois, após ele ter tido a nacionalidade, o rabi da sinagoga do Porto foi investigado por haver alguma fraude na atribuição destas questões. Claro que isto nunca foi comprovado, portanto eu deixo apenas isto aqui no ar, como é óbvio. Mas, Não vais enfim, por aí, senão ainda cais da janela, Aires. não, isso não cai. E a questão é, mas o Abramovich, ele
portanto, é um oligarca é um oligarca russo. Ele nega ter uma ligação próxima a Putin, mas claramente sempre teve uma ligação próxima a Putin. Ele serviu no Exército Vermelho, era responsável de manutenção de equipamento militar e subitamente, quando cai o regime, quando cai a União Soviética e naqueles anos loucos de rápidas privatizações e também também devido ao facto do Boris Yeltsin estar a tentar captar fundos para ser eleito, são feitas umas privatizações do T-Meia e ele consegue então adquirir a ShiftNet, isso mesmo, que é uma das maiores companhias petrolíferas russas. Portanto, e a partir daí, portanto, consegue criar uma imensa riqueza. Depois a seguir entra no alumínio, ele também entra também no gás natural, enfim, mas pronto. Mas em 2003 ele tem toneladas de dinheiro e suspeita-se que, portanto, a exemplo de outros casos, tipo com outros clubes de futebol e em outras áreas, ele compra então o Chelsea. E eu creio que até houve conversações que poderia ter sido um Man United, mas ele comprou o Chelsea, e então aí a vida do Chelsea muda mesmo. O Chelsea, neste momento, o Chelsea é o clube no mundo que tem todas as competições europeias, europeias e não só, mas todas as grandes competições, seja a nível A juntar o Mundial de Clubes agora também? juntar agora o Mundial de Clubes. É o único clube na Europa que tem as 4 grandes competições existentes ou que existiram ou que são reconhecidas, diga-se passagem, ou seja, a Champions League ou a Taça dos Clubes Campeões Europeus, a Taça das Taças, as Ligas Europas, uma delas, tristemente, ganha contra o Sport Lisboa e Benfica em Amsterdão, e também, portanto, também a Conference League também, que ganharam o ano passado. Isto para além de ter apenas 6 títulos ingleses, ou seja, aquele na década de 50, que eu aqui falei, de 54 e 55, e então, aí sim, com a compra do clube por Abramovich, ele ainda mantém o treinador italiano, que eu agora não me lembro o nome, Ranieri. isso mesmo, o Ranieri, mas rapidamente, e após o Porto, ou o Futebol Clube do Porto, e ter ganho a Champions League Mas em 2004. é com o Abramovich que o Verón e não sei quem, não é? É Verón e o Crespo. Sim, o clube embarca numa shopping spree ou seja, um enorme volume de dinheiro gasto, nunca visto assim no próprio mercado, tentando rapidamente alavancar o clube. Portanto, o clube contrata o Mourinho. O futebol português beneficiou, diga-se passagem, que o futebol português e a própria ligação a Jorge Mendes, pronto, lá está, beneficiou imenso com o Abramovich e o Chelsea. Aliás, o Sport Lisboa e Benfica foi dos clubes, e o Futebol Clube do Porto foram dos clubes que mais receberam nessa altura, em termos de contratações de vários jogadores, muitos deles de nacionalidade portuguesa. O E Tiago logo acho que foi dos primeiros, se não me Thiago, por engano. exemplo, mas o Costinha, o Maniche, o Não, Paulo sim, Ferreira. estou a dizer Sim, mas do Benfica, pelo menos, assim. E então, portanto, rapidamente o Mourinho dá-lhes 2 campeonatos seguidos, algo que eles nunca tinham conseguido. Aliás, acho que faz logo uma dobradinha logo no início. Acho que o clube neste momento tem 8 League Cups, acho eu. Tem 6 campeonatos. 3 deles foram conquistados pelo José Mourinho. Por isso quando ouvirem amanhã a conferência de imprensa, ou hoje, pronto, isto irá para o ar na segunda, é natural que o José Mourinho seja muito elogioso em relação ao Chelsea, e o Chelsea seja muito elogioso a Mourinho, porque ele foi uma figura fulcral nas 2 passagens que lhes deu e consolidou o clube, não é? E lhes deu imensos títulos. E, portanto, esse carinho, é normal que isso exista, não é? E eles então, mas Abramovich apenas em 2012 consegue aquilo que sempre perseguiu, que foi tentar conquistar uma Champions League, que conquistou da maneira talvez mais
mais inusual, tipo, diga-se de passagem, porque não foi resultado de uma grande época, aliás, tipo, foi a única grande conquista, mas foi na casa do próprio rival até, portanto isso Yeah. foi mesmo em Munique, tipo, frente ao Bayern, ou um Super Bayern na altura, e para gáudio de todos os adeptos do próprio Chelsea. E é um clube que nos últimos anos ganha uma base de apoio global muito grande. É dos clubes que mais adeptos tem em várias zonas do globo. E essa situação, isso tem a ver tipo, com a própria capacidade de sucesso, com a própria penetração dos próprios meios. Portanto, é mesmo natural que essa situação ocorra, apesar de para nós, e quando eu digo nós, tipo, a falar em Sport Lisboa e Benfica, em clubes mais tradicionais que tiveram um período áureo em que tudo isto tipo, não tinha ocorrido, e quando eu falo em período áureo, tipo, estou a falar em período a nível europeu, a nível de reputação, nos pareça que o Chelsea seja um novo rico que acabou de chegar e que ganhou tipo, toda este elan e esse glamour. Lá está. Tipo, sobre Stamford Bridge, eu aqui já falei, o clube queria sair de Stamford Bridge, por acaso. Eles até estavam em conversações tipo, para comprar um sítio em Battersea, que é no sul de Inglaterra, que era mais uma fábrica elétrica que estava abandonada e queriam aí construir, portanto, o próprio clube, queriam construir um novo estádio, mas o próprio fundo CPO, não sei se estaria de acordo em sair de Stamford Bridge. Existem também dificuldades em Stamford Bridge, porque aquilo é uma zona residencial e para haver uma expansão de estádio terá que haver algumas demolições e aquilo junta uma zona muito rica, portanto não será assim tão fácil tipo, como foi em Anfield Road, tipo, por exemplo. Por exemplo, o Liverpool tipo, conseguiu fazer isso e uma rua desapareceu do mapa, mas ali em Stamford Bridge iria ser um pouco complicado. Portanto, essa remodelação está um pouco parada. O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas, mais ou menos, eu creio. É um estádio super compacto neste momento. É um estádio que lá está, era uma pista de atletismo, mas que na década de finais de 80 inícios de 90 tipo, tornou ou teve a configuração habitual, normal, tipo a gente conhece agora. Fica em Fulham, portanto, fica muito perto do estádio do próprio Fulham. A nível Até, de. até acho que dá para ver aqui, Ares. Não sei se tu consegues daí ver. Sim, estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Sim, sim, isso era, É. isso era, isso era a configuração anterior. Agora, a configuração anterior tinha sido construída pelo grande arquiteto de estádios inglês e a pessoa que criou o conceito de estádio, tipo, conforme a gente conhece, que é o Archibald Leaked, que era um, que era um arquiteto de origem escocesa que criou tudo o que é templos de futebol, que hoje em dia, infelizmente, já estão todos alterados ou já foram ao chão, mas que foi uma figura preponderante na própria arquitetura do jogo e que merece também aqui também ser então referido. A nível de apelidos, pá, tu aqui já referiste a questão dos pensioners, eles agora são chamados de blues. De blues, Aliás, né? isso mesmo. Aliás, em 2022, na sequência da invasão da Ucrânia, tipo, por parte da Rússia, sim, sim, eu estou a usar um termo invasão porque eu acho que tipo, foi mesmo invasão. Um, Abramovich tipo, foi obrigado, e na sequência do congelamento de bens russos, de oligarcas russos que estavam em Inglaterra, portanto, Abramovich tipo, foi obrigado a ceder, portanto, tanto o ownership ou a gestão do clube, portanto, o tal TPO, portanto, meteu um fundo independente, mas depois vendeu então o clube, portanto, ao tal Blue Corp, que é uma espécie de que é um quarteto que é liderado por investidores que têm a figura do Todd Boehly, que é um americano, que tem assim um conceito de gestão muito, tipo, muito particular, não é? Mas pronto. E, aliás, no início, a entrada dele no Chelsea não foi muito. A nível de resultados, parece que a coisa demorou um bocadinho a engrenar, mas por exemplo, é um grupo que já tem um segundo clube, que é o Estrasburgo,
Por isso é que há muitas trocas entre o Strasbourg e o próprio Chelsea. Por isso é que o Strasbourg também está a fazer boa campanha este ano na Liga 1. E por isso também é que muitas das jovens promessas que o Chelsea não consegue ter no seu extenso plantel, e eles têm para aí 60 ou 70 jogadores tipo, em contrato, estão a ir e estão a jogar e estão a rodar no Strasbourg. Houve conversações, ou falou-se em tempos que o Blue Corp poderia estar interessado no Sporting Clube de Portugal, o que seria interessante ver o Sporting dentro de um grupo que era o Blue Corp, pronto, ia ser um bocadinho estranho, mas aparentemente essa situação não foi avante, mas é expectável, e eu acho que é expectável que possa haver algum clube português que venha a ser comprado e possa ser colocado nessa constelação. Mas um clube desta dimensão, assim? Não, um clube assim, Achas? não, eu não digo o Sporting, mas eu digo um clube assim intermédio. Pronto, os clubes todos eles tipo, são grandes à sua dimensão, atenção, não quero Sim, estar sim, aqui a, sim, sim. não quero estar aqui a ferir a Mas o sensibilidade de Marítimo, por ninguém, exemplo? mas olha, o Marítimo suspeita-se que foi comprado por alguém que é testa de ferro do PCC. Não é assim muito bom. Mas que supostamente fazia a gestão da arena do Palmeiras, portanto já tinha algum tipo de coisa, não sei. Mas tipo, quando a gente fizer o episódio tipo, sobre o Marítimo, eu entro. Aires, temos que a malta que gosta de acompanhar aqui os teus episódios quer sempre saber ali os nossos onde é que nós temos que ir para dar sorte, pá. Ok, pois, a questão aqui é, pá, Londres é uma cidade muito diversa. E na realidade, tudo aquilo que a gente associamos a coisas globais de dar sorte, um gato preto a passar, não passar por baixo de uma escada, etc. Na realidade, são coisas que muitas vezes vêm da cultura anglo-saxónica, ou seja, que vêm da própria cultura inglesa. Isso tem a ver com uma questão da questão da hegemonia desse tipo de cultura, portanto, e todos nós vemos séries inglesas, tipo, temos acesso à literatura, a filmes, etc. Portanto, eu diria que uma coisa muito, muito britânica, muito londrina, é vocês tentarem encontrar um penny no sentido, um cêntimo no chão, e se esse cêntimo estiver voltado para cima, então guardar isso, andar com isso o dia todo, porque isso irá trazer imensa sorte. Portanto, não há assim um grande sítio. Estive à procura de um sítio que fosse, em que a gente, sei lá, houvesse uma estátua de alguém desnudo, tipo como em Paris, ou então as partes baixas de um touro, tipo como em Turim, sei lá, algo assim do género, tipo a ser feito. Não encontrei nada. Mas certamente as pessoas e creio que muitos que irão ver isto, ou as 3 ou 4 pessoas que irão ver, de certeza que 2 ou 3 já foram a Londres, portanto terão muitas outras dicas. Portanto, eu aqui, Londres tem dos museus mais visitados no mundo, é dos sítios no mundo onde tem mais oferta a nível turístico, a nível de bares, tem imensos sítios, imensos distritos. Sei lá, podia estar aqui a falar a zona de Vauxhall, a zona de Soho, a questão mais a leste também, o East End, etc. Tipo, tudo isso tipo, tem Camden Town, sei lá, há imensos sítios que foram epicentros numa dada altura, em dado momento de algo, e portanto é uma questão de pesquisarem, portanto verem onde é que vão ficar, portanto certamente irão encontrar algo, não é, para fazer. Notar que os museus em Inglaterra, os públicos são gratuitos, portanto aproveitem, não é? Quem vai voar, eu espero que já tenha feito o ETA. O ETA é o Electronic Travel Authorization, portanto, isso normalmente pode levar até 2 dias a ser concedido, mas dos meus colegas que vão mais próximos, isso foi logo facultado num par de horas. Portanto, se estão a ver isto e não fizeram isso ainda, tentem fazer mesmo. E desfrutem, pá, é uma cidade grande, é uma cidade é uma deslocação que eu até gostaria de fazer novamente, mas o timing em que isto ocorreu não deu para fazer. Vou a Newcastle, talvez vai ser um episódio que vai me dar mais gozo,
em termos de pesquisa, e dará para falar de muitas mais coisas em Não termos de tiveste lá da outra vez, acho. não, não, eu tive que ir à Madeira nessa altura. Tinha estado em Londres, lá está. E por acaso, mas, mas Londres é uma cidade global. Eu já não vou a Londres há para aí 10 anos, talvez. Estive lá num casamento e de um amigo meu madeirense que se casou com alguém da comunidade SIC. Isso foi muito interessante. E, e portanto desfrutem uma cidade, é uma cidade global, onde podem fazer muita coisa, onde podem ver muita coisa e aproveitem Stamford Bridge, é um estádio que tem uma boa acústica, pelo menos lembro-me disso, e aproveitem mesmo. Já agora, dentro de Inglaterra, então, é uma cidade que tem CCTV em tudo o que é sítio, portanto, Estou é uma cidade mentindo. super controlada. Fora, se o jogo fosse fora de Inglaterra, aí diria para terem cuidado com várias franjas de adeptos do Chelsea, porque eu próprio já tive essa experiência tipo, em Amsterdão e confesso que não estava preparado e não foi assim muito fixe. Muito bem, Aires, sobre a nossa conversa, e só para complementar, e até porque tenho que usar a fichas que não tenho usado no brinco, mas não, para complementar aqui a tua explicação e até como é que surge, como é que surgiu uma das principais, sabe, grupos, né, do Chelsea. Eu tenho aqui este livro que eu até vou tentar mostrar, ok? Um, How the Notorious Chelsea Firm Began. yeah. É um bocadinho, vai ao encontro daquilo que o Ares foi partilhando aqui, ok? De como é que nasce, de todos os problemas sociais que estavam cada vez mais crescendo em Londres, e portanto o Alan Garrison, que acompanha o Chelsea desde 1951. E depois está ali aquele grande plus em 1970, mais coisa, menos coisa, onde é começado a criar o Chelsea Headhunters, e toda esta conotação política também que o Ars há pouco deu o contexto política e social, dirige. Um pequeno insight só sobre os Headhunters. Eles têm uma ligação muito próxima ao Rangers. Yeah. E tem uma ligação também muito próxima também ao Linfield. Portanto, e também creio que também tem uma ligação, creio que no derby de Roma, deu para ver agora, não sei se eles estavam do lado da Roma ou estavam do lado da Lazio, acho que era da Lazio, isso mesmo. Portanto, por aqui a gente vê-se um bocadinho assim o mapeamento ideológico tipo, por onde estes rapazes andam, portanto é nesse sentido. A ligação ao Rangers é óbvia. Portanto, aliás, o Chelsea era conhecido tipo, como os Pensioners, era um sítio onde havia um hospital militar, portanto, a equipa unionista e a equipa mais, portanto, unionista em Glasgow, portanto, será portanto, o Rangers e a questão dos Troubles na década de 70, que também houve bombas também em Londres, atenção, e havia uma grande comunidade irlandesa e isso também ajudou também a que havia um certo bias, ou seja, uma certa repulsão, um certo racismo, uma certa xenofobia neste caso, para um sentimento anti-irlandês nessa década, portanto, em Londres, portanto, também fez com que essa ligação seja óbvia, digamos assim, não é? E ao Linfield, o Linfield vem da ligação. Eu por acaso já vi um jogo no Linfield, por acaso. Foi talvez o pior ambiente em estádio de futebol que eu tive, e já tive em muito sítio, mas, ou assim, em jogos de primeira divisão fora, pronto, é nesse sentido, mas é um clube também super unionista, super protestante e é natural que essa situação, essas ligações ocorram com o Rangers e com o Chelsea. Dizer também, mais uma vez frisar, o Chelsea é um clube muito diverso, atenção. Por nós estarmos aqui a falar nos Headhunters e nessa suposta cartilha ideológica mais xenófoba, Sim, mais, não digamos é? assim, não quer dizer, porque o Chelsea hoje em dia tem apoio, é um clube global, até em virtude do sucesso recente, e isso corre de Damon Albarn, o King Krul, sei lá, o Joe Strummer, pessoas que estão na barricada do bem,
e que são grandes músicos e que apoiam o Chelsea, sei lá, enfim. Portanto, é um clube global, é um clube que merece ser conhecido, é um clube que não é o clube de Pato Bravos, ou de Patos Bravos, ou o Novo Rico, que a gente julga ser. É um clube que tem uma grande rivalidade com os clubes ali de West London, ou seja, o QPR, ou seja, o Queen's Park Ranger, o Fulham e o Brentford. Eles, os quatro, fazem ali uma espécie de derbys ali naquela zona. Esses derbys não são, talvez hoje em dia, os derbys mais concorridos ou mais conhecidos, porque muitos destes clubes nem sequer estão na mesma divisão, e nos últimos anos desenvolveram uma grande rivalidade nas últimas décadas com o Arsenal em especial e com o Tottenham. Portanto, esses dois estarão aqui no topo. Claro, o Man United, o Leeds também, devido ao factor taças, ao factor campeonatos. O próprio West Ham, embora o tipo de adepto do West Ham, apesar de ser mais popular, também na sua matriz popular, o Chelsea também é um pouco assim, portanto há assim muitas ligações também. É muito engraçado e é um clube e é uma cidade onde é fixe ir ver futebol, porque há sempre algo a acontecer. E mesmo nos clubes mais pequenos, o Dulwich, sei lá, o Clapton, há vários clubes assim, que são clubes de culto. Pesquisem, se não sabem o que é o que eu estou a falar, pesquisem o tipo de clube que eu estou aqui a falar, mas há sempre coisas que merecem ser vistas e merecem ser visitadas. E lá está, Londres é Londres, Londres será sempre Londres, e é uma cidade que merece ser visitada pelo menos uma vez na vida. Muito bem, Aires, fortíssimo. Tive a oportunidade de estar várias vezes em Londres, e é realmente uma cidade fantástica. Até queria este ano levar lá os meninos em dezembro, porque até por causa do Winter Wonderland, ainda não vai ser desta vez, mas é uma altura que é uma cidade que eu, principalmente no inverno e no Natal, gosto muito de visitar, e portanto aconselho todos. Há uma grande comunidade de portugueses, e portanto. O Little Portugal é na parte sul, perto de Vauxhall, Battersea, ali ao lado de Brixton. Portanto, aí, essa zona aí tem uma rua onde eles designam o Little Portugal. É onde a casa do Benfica está, mais ou menos, eu acho, pelo menos tipo o que eu percebi aqui no mapa. É uma zona que, e aqui tenho que puxar outra vez a minha segunda referência à Madeira, tipo, começou a ser, há uma grande comunidade, tipo, tem origem na ilha, por acaso, há muitos portugueses de origem madeirense que estão em Londres e que são da Madeira, mas também de Mangualde. Eu sei que também essa zona aí do país também tem imensa gente em Londres, por exemplo, e merece ser visitado se quiserem, mas lá está, Londres é uma cidade muito grande, portanto podem explorar se quiserem, há imensa coisa para ser visto, enfim, tipo, desde arte, desde música, desde museus, ou meramente andar só a passear, enfim, podem estar a tirar fotos ali ao Big Ben, e que na realidade é um sino que está ali escondido naquela torre, atenção, que é uma torre neo-barroca, construída no início do século XIX, e que tem agora o nome de Torre Elizabeth, mas pronto, mas é algo que faz parte do landscape de Londres e que merece ser visto e fotografado, e aproveitem, pronto. Apenas reafirmo aqui tipo, duas coisas, apenas para finalizar, que eu falei. Se puderem, se eu tiver que apontar a diversidade de Londres, vão a Brick Lane. Vocês têm lá muita coisa relacionada com futebol, com música, se for esse o vosso enfoque. Comprei muita fanzines lá, e programas de jogo, comprei bastante. E há uma feira, há várias feiras ali a acontecer, há várias feiras de roupa de segunda mão também, se quiserem. Há imensa culinária, há a tal loja da Classical Football Shirts também, a Walking Distance. Portanto, acho que isso é um spot que eu sempre vou a Londres, tipo, tento sempre passar, e acho que isso ainda se mantém tipo uma boa dica, ok? Muito bem, meu amigo, marcamos encontro neste check-in pré-viagem, em breve, né? Para mais uma viagem. Newcastle, sim, porque Amsterdão e Turim já foi feito, portanto será o último, talvez. Quer dizer, esperemos que não seja o último. Espera. Portanto, corrige aqui o tiro.
mas esperando que calhe mais uma cidade que seja fixe e que esperemos que eu em fevereiro tenha, ou em março tenha que fazer mais um, isso seria um grande, grande sinal. Queria apelar também a todos que o Viagens em Vermelho é um bom exemplo do que o Benfica Independente também faz. Portanto, não estejam só a pensar que o BI é um grupo de pressão ou algo assim do género. É um grupo que tem várias sensibilidades diferentes, atenção, e que aliás é o reflexo do próprio Benfica, e é essa riqueza que todos nós tentamos aqui trazer, e eu em particular tento sempre trazer uma coisa num ângulo um pouco diferente, porque tipo, há coisas que já foram feitas em outros sítios, já há imensa gente a fazer, e só estou aqui a mostrar o caminho, portanto é nesse sentido. Muito bem, meu amigo, muito obrigado por esta horinha e meia e mais qualquer coisa de conversa. É sempre um prazer, já tinha saudades. Há muito tempo que nós não fazíamos nada juntos. Deixar-te um forte abraço. Ver se a gente grava um brinco, não é? Ainda em outubro, antes das eleições, vamos ter que fazer isso. Deixar-te um forte abraço. Marcamos em conta então em breve. Já sabem, malta, terminamos então assim este Viagens em Vermelho com destino a Londres. Não se esqueçam de deixar aqui na caixa de comentários as vossas opiniões e partilhar também com outros associados algumas dicas, algumas sugestões que tenham e que conheçam e que façam todo o sentido para este episódio, e alguma crítica também, desde que seja construtiva. Tudo o que eu digo aqui só estou a falar de cabeça, mas não posso estar aqui com algumas incorreções, e apontem isso, por favor, porque é sinal que foram à procura, e isso deixa-me muito, deixará-me a mim pelo menos muito contente. Muito bem, nós voltamos aqui no Benfica Independente em breve. Já sabem, aquele recado final clássico. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixarem um like e subscrever o nosso canal, que é super importante para que nós consigamos chegar a mais benfiquistas. E portanto, estamos aí, voltamos então em breve. Um grande abraço a todos. Se for caso disso, boa viagem até Londres. Um abraço, Aires. Viva o Benfica.